E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal libertário, aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Hoje, leitura comentada do que o governo fez com o nosso dinheiro, dele, o brabo aqui. Cadê? Deixa eu apontar para ele certinho. Aqui ó, Murray Rothbard, tá aqui na camisa. O homem que fundou o anarcocapitalismo, então vamos falar sobre essa obra fundamental dele para entender moeda, inflação, atuação do governo na economia, Banco Central, coisas desse tipo. Por que eu estou trazendo essa leitura comentada agora? Porque, particularmente no momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 31 de março de 2023, há um certo temor de que grandes bancos estão quebrando, e bancos grandes já quebraram. O Silicon Valley Bank já quebrou, o Deutsche Bank está com uma sinalização aí de que pode quebrar também. Então, trata-se de um recorte muito importante da história da humanidade no momento que eu estou gravando esse vídeo. Entender fenômenos como moeda, dinheiro, inflação, atuação do governo e coisas que são abordadas nessa obra do Murray Rothbard, que é uma obra muito curta. Ela termina em 105 páginas, sendo que isso é basicamente o pós-fácil, escrito por Fernando Urich, que é quem também faz a introdução do livro. Eu não vou ler a introdução do livro como um todo, basicamente vou fazer um resumo dela, né, o prefácio, na verdade, né, a introdução já são palavras do Rothbard, então é o que eu vou abordar aqui. Como que essa leitura comentada vai se dar, basicamente? Esta primeira parte, ela abrangerá da página 11 até a página 13, que se trata do capítulo 1, a introdução do livro. Aí o capítulo 2 também será um vídeo standalone, assim como o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, né, que é o pós-fácil do Fernando Urich, eu também vou trazer para o canal, já que se trata, como o Fernando Urich diz na introdução, esse livro ele aborda as questões monetárias do Ocidente até a década de 70, mais ou menos, meados da década de 70. E aí ele até lamenta que o Rothbard tenha falecido em 1995 e não possa ter continuado os estudos dele sobre a moeda. E de fato, o Rothbard morreu muito cedo, em termos de idade, assim, ele morreu com 69 anos, é uma data que até jovem para hoje em dia, os padrões, né? As pessoas estão vivendo 70, 80 anos, assim, mais ou menos, né? Na casa dos 70 para 80 anos. Foi uma morte muito prematura. E aí o Urich pega basicamente isso e continua o trabalho do Rothbard, e de uma maneira brilhante, ao meu ver, já que o Fernando Urich é um economista brilhante, assim, talvez um dos grandes economistas que nós temos hoje no Brasil. E engraçado que ele não é formado em economia, mas é um grande economista, e é muito engraçado ele não poder falar que é economista, mesmo ele tendo uma pós-graduação em economia, porque né, ele não fez a graduação em economia daqui do Brasil, o que é bizarro. Mas enfim, como é uma leitura comentada, padrão de toda leitura comentada. Links na descrição para você comprar esta obra através da Amazon, compre lá e aí eventualmente eu viro parceiro da Amazon e isso ajuda o canal. Outra coisa importante também, link para download do livro, como é padrão, eu sempre deixo o link do Instituto Rothbard Brasil, que é o verdadeiro instituto que representa o anarcocapitalismo no Brasil. A concorrência é uma fraude, então sigam lá. E também vou deixar na descrição todos os links que são padrões. Redes sociais, para você me seguir e ter certeza que você vai ser notificado quando esta parte sair e as próximas também, já que o YouTube estatisticamente só entrega o meu conteúdo para 5% do meu público, o que é lamentável, ele não faz o seu trabalho, que é entregar o conteúdo. Mesmo assim, like, inscrição, sininho, muito importante, ajuda o canal. E também segue nas redes sociais. E também você pode colaborar financeiramente com esse projeto através da doação de Bitcoin, Nano ou moeda estatal via Pix, qualquer maneira que você quiser. A doação via Pix é pelo e-mail contato.libertario013@gmail.com. Você pode doar qualquer valor e já ajuda na produção de conteúdo, comprar mais livros para fazer review, enfim. Acredito que esse seja o canal que mais tenha review de livro aí no Brasil, em termos de livros auto-libertários, né, no caso. Mas enfim, eu nunca vi ninguém fazendo essa leitura comentada no YouTube, então talvez eu seja o primeiro. Se tem alguém aí que já fez, beleza, mas estou fazendo a minha aí também. Mas vamos lá. Capítulo 1, introdução, vamos para as palavras do Rothbard, afinal vocês vieram aqui para ver a questão da leitura comentada e não só eu falando. Então vamos entrar com a leitura aí. Capítulo 1, introdução. Poucos temas econômicos são mais confusos e complexos do que a questão do dinheiro. Os debates sobre política monetária restritiva versus política monetária expansionista, sobre a real função do Banco Central e da Fazenda, sobre várias versões do padrão ouro, etc., são intermináveis. O governo deve injetar dinheiro na economia agora, deve deixar tudo como está, ou deve reduzir a oferta monetária? Qual setor do governo deve fazer isso?
Qual setor do governo deve ser primeiro a receber o dinheiro recém-criado? O governo deve estimular ou restringir o crédito? Devemos voltar ao padrão ouro? Em caso positivo, a que taxa de câmbio isso deve ocorrer? Essas e inúmeras outras perguntas geram várias ramificações e vão se multiplicando de maneira aparentemente interminável. Talvez essa verdadeira Babilônia de opiniões acerca da questão monetária advenha da propensão humana em ser realista, isso é, de estudar somente aqueles problemas políticos e econômicos tidos como mais prementes e imediatos. Afinal, sempre que ignoramos o mundo à nossa volta e nos concentramos exclusivamente em nossos problemas cotidianos, a tendência inevitável é que deixemos de fazer distinções fundamentais, correndo o risco de até deixarmos de fazer as perguntas mais básicas possíveis. Com o tempo, as questões importantes são esquecidas e a adesão aos princípios é substituída por divagações desimportantes. Em várias situações, é necessário adquirirmos alguma perspectiva, colocando nossos afazeres diários um pouco de lado, para podermos compreendê-los de modo mais completo. Então aqui nesses dois primeiros parágrafos é bastante interessante notar o Rothbard fazendo perguntas que muitos economistas ficam se fazendo, e há um absoluto debate sobre isso. O governo tem que intervir na economia? Não, se ele vai intervir então vai para que área? Entendeu? Você vê muito esse debate de gente falando assim, não, mas tem que aumentar imposto em tal lugar. Isso é uma intervenção do governo na economia. Não, mas aí vai aumentar o imposto. Mas vai aumentar quanto? Vai aumentar para quem? É outro exemplo de intervenção na economia. Então o Rothbard, quando ele joga aqui, correndo os riscos de até mesmo deixarmos de fazer as perguntas mais básicas possíveis. Qual seria a pergunta mais básica possível aqui? Por que o governo deve intervir na economia? Aliás, por que você quer que um governo deveria existir? Essas são as perguntas mais básicas, entendeu? Por que o governo deveria controlar a moeda? Aí você volta para a pergunta, por que o governo sequer deveria existir? Então vamos seguir aqui. Isso é particularmente verdadeiro para a economia, em que as relações entre os seres humanos são tão intrincadas que temos de aprender a isolar alguns fatores importantes com o intuito de podermos analisá-los mais detidamente para, só então, delinearmos a maneira como eles funcionam no mundo complexo. Este é o argumento da análise econômica que utiliza o modelo Robson-Crusoe, o artifício favorito da teoria econômica clássica. A análise de Crusoe sexta-feira em uma ilha deserta, tida pelos críticos como algo irrelevante para o mundo de hoje, na realidade possui a extremamente útil função de ressaltar os axiomas mais básicos da ação humana. E aqui vale uma resposta sobre o que é o dilema do Robson Crusoe. O Rothbard usa muito isso, tá, nos livros dele. Para quem é um leitor mais avançado de Rothbard e já leu Ética da Liberdade, por exemplo, vai entender que ele usa esse exemplo para poder explicar a economia lá. Mas vamos explicar o que é o exemplo do Robson Crusoe. Basicamente assim, imagine se você na situação de Robson Crusoe sozinho numa ilha deserta e você não tem absolutamente nada exceto as roupas do seu corpo, vamos colocar assim. Bom, você se dá com algumas necessidades mais básicas humanas, de necessidades fisiológicas a necessidades de alimentação. Você precisa se alimentar para continuar vivo, porque senão você morre. E aí Robson Crusoe ele não tem absolutamente nenhum tipo de ferramenta, nada, ele só tem as próprias mãos, o próprio corpo, para dispor de trabalho para poder tentar sobreviver naquele ambiente em que ele se encontra totalmente isolado numa ilha deserta. Bom, aí Robson Crusoe se volta para o mar e olha, fala, tá, beleza, vou tentar pegar uns peixes aqui pra mim. E aí ele fica lá tentando catar o peixe com a mão. E digamos que ele precisa de 3 peixes para viver, só que ele consegue fazer essa pesca de 3 peixes de maneira rudimentar, 3 peixes por dia. Ele come vamos colocar um no almoço, um na janta, um no café da manhã. E aí com isso ele tá de boa, consegue viver. Só que aí Robson Crusoe se dá com um dilema que ele fala, pô, se eu ficar fazendo isso aqui eu não vou sair disso pra nada. Então Robson Crusoe começa a desenvolver um sistema de poupança, ou seja, ele captura 3 peixes, mas come somente 2, para que de modo que em 3 dias ele possa tirar um dia de folga, entre aspas, que ele não possa trabalhar, e ele possa dedicar esse outro dia para fazer alguma coisa diferente de ficar capturando peixes. Então, o peixe, basicamente, naquela economia é a moeda, então representa a moeda, né? E a poupança significa que ele abdicar de um gasto imediato, um consumo de recursos imediato para poupar esses recursos para consumo futuro, significa que ele adquiriu riquezas. Robson Crusoe enriqueceu. É basicamente esse o exemplo de Robson Crusoe numa ilha. Tem outras ramificações que aí vai explicando para mais coisas, mas o básico do básico é isso, para vocês entenderem. Uma coisa, pesquisem sobre exemplo Robson Crusoe, que vocês vão encontrar alguma coisa. Eu vou deixar aqui na descrição também se você encontrar uma explicação que vá além disso, mas é basicamente isso. Vamos seguir aqui. De todos os problemas econômicos, a questão do dinheiro é,
provavelmente o mais confuso e talvez aqueles que mais necessitem de uma visão mais panorâmica. A questão monetária, adicionalmente, é a área econômica mais bagunçada e adulterada por séculos de interferência governamental. Muitas pessoas, muitos economistas, que normalmente são defensoras do livre mercado, estranhamente se recusam a abordar a questão do dinheiro. A questão monetária, insistem eles, é diferente. O dinheiro deve ser ofertado e regulado exclusivamente pelo governo. Estranhamente, eles não veem o controle estatal do dinheiro como sendo uma interferência no livre mercado. Um livre mercado de moedas é algo impensável para eles. Os governos devem cunhar moedas, imprimir papel, definir leis de curso forçado, criar bancos centrais, injetar dinheiro na economia e retirar quando necessário, estabilizar o nível de preço, etc. Historicamente, o dinheiro foi um dos primeiros instrumentos a ser usurpado e controlado pelo governo, e a revolução intelectual pró-livre mercado ocorrida nos séculos XVIII e XIX não gerou praticamente nenhum efeito na esfera monetária. Portanto, está mais do que na hora de darmos a necessária e essencial atenção a este sangue vital da economia, o dinheiro. Façamos inicialmente a seguinte pergunta: pode o dinheiro ser organizado de modo com o princípio da liberdade? Podemos ter um livre mercado na esfera monetária, assim como há um livre mercado para outros bens e serviços? Qual seria o formato de tal mercado? E quais são os efeitos dos vários controles governamentais sobre o dinheiro? Dado que defendemos o livre mercado em outras áreas, e dado que o nosso desejo é eliminar a intromissão estatal na nossa vida pessoal e na nossa propriedade, então não há tarefa mais premente do que a de explorar os caminhos e meios para a adoção de um livre mercado na esfera monetária. Então aqui se encerra o capítulo 1, a abordagem do Rothbard. É basicamente um capítulo bem introdutório mesmo, é só ele expondo ideias do que ele pretende fazer ao longo da leitura comentada, no caso da obra dele, né? E aí já dá mais ou menos o norte do que vai ser a leitura comentada. É um capítulo, assim, bem simplesinho mesmo, tem só três páginas, né? Página 11, 12 e página 13, que é só metade dela. Aí, já pro capítulo 2, já começa a ser um pouco mais complexo, ele já começa a entrar em mais assuntos, mais partes, mas como eu disse, será um vídeo por capítulo e um vídeo do pós-passo do Urich, então serão 5 vídeos aqui na série. Aguardo vocês aí no canal aí. Esse vídeo será lançado no sábado, então no domingo não vai ter vídeo da série, mas eu vou lançando ao longo dos dias, então acompanhem o canal, se inscrevam, se notifiquem dos vídeos. Também entrem lá nas comunidades do Telegram, sigam no Instagram, no Twitter, que aí eu notifico quando sair vídeo. Então, no futuro aí, se você estiver vendo isso, não realmente importa, só estará o link aqui na descrição de toda a playlist do que o governo fez com o nosso dinheiro. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.